Apresentação do projeto da Unidade de Sistemas Digitais. Esse é o projeto da terceira Unidade de Sistemas Digitais, que consiste em implementação de uma curva de secagem usando o FPGA. Os integrantes do grupo são Felipe Ferreira Barbosa, Otávio do Espírito Santo, Paulo Vitor Correia, Vanessa Dantas de Souto Costa. Sobre o projeto. Esse sistema de secagem consiste basicamente em 5 estados. Cada estado possui um tempo limitado em 30 segundos, com exceção do estado final, cujo tempo é 1 minuto. A contagem do tempo total, então, fica em 3 minutos. Nós tivemos que implementar um sistema de alternância entre estados, o PWM, as entradas ADC e fizemos uma simulação de sensores. Essa é a curva de secagem esperada para o projeto. No estado inicial, vemos que é uma função rampa, no estado secundário se mantém constante, estado terciário também uma função rampa, no quarto estado se mantém constante e o quinto estado, que é o estado de 1 minuto, consiste em uma função rampa negativa até zerar e, eventualmente, o ventiladorzinho parar. Esse foi o circuito que implementamos para efetuar a curva de secagem. Aqui é uma visão mais geral, vamos explicar componente a componente. Primeiramente, fizemos um divisor de clock. Esse divisor recebe como entrada um clock de 50 MB da própria FPGA. Além disso, habilitamos um clear. Esse clear será ativado quando a chave estiver em nível baixo. Ou seja, o nosso circuito só irá começar quando a chave de ligar o sistema for acionada. A saída desse contador, que por sinal vai até 50.000, já que queremos dividir o clock de 50 MB para 1 kHz, vai direto para o comparador, que compara até com metade desse valor, ou seja, 25.000, e determina se vai ser nível alto ou nível baixo. Esse circuito atua como novo clock e é ele que vai alimentar o resto do nosso sistema. A saída do comparador do divisor do clock vai direto para um flip-flop que irá registrar esse valor. Sobre ainda a chave ligada, ela alimentará um circuito formado por um AND, que recebe a saída desligar negada, ou seja, esse circuito só será acionado quando o sistema estiver ligado, e ela alimenta diretamente o LED ligado. Esse LED serve apenas para sinalizar que nosso circuito está em funcionamento. Como dito anteriormente, temos 5 estados dessa curva de secagem. Para selecionar cada estado, usamos um contador em sequência com vários comparadores. Esse contador ele é um contador de 18 bits e os comparadores eles servem para determinar as faixas de cada curva. A primeira faixa é os primeiros 30 segundos do nosso sistema, por isso usamos um comparador que compara se o valor é menor ou igual a 30.000. E, além disso, usamos o AND para determinar se o sistema está ligado, ou seja, se a chave está em nível alto, e a saída do comparador for positiva, vamos ativar o PWM da primeira parte da curva de secagem. Além disso, uma luz, que representa a luz do estado 1, é sinalizada, ou seja, é ligada para que possamos visualizar que o circuito se encontra na primeira parte da curva de secagem. O segundo comparador possui lógica similar, no entanto, tivemos que acrescentar uma negação da saída do comparador superior, uma vez que esse segundo comparador corresponde aos 30 segundos subsequentes à curva de secagem, ou seja, ele vai de 30 a 60 segundos. Ele também vai ativar um sinal PWM, referente à segunda parte da curva de secagem, e ligar um LED apenas para sinalização. O terceiro comparador funciona de modo análogo, também negando o estado superior, pois ele vai de 60 a 90 segundos. Sua saída também ativa o sinal PWM referente à terceira parte da curva de secagem e aciona um LED representando o estado 3. Quarta parte da curva, 30 segundos, nega o estado anterior, ativa o sinal PWM e sinaliza com LED. O quinto comparador, ele é o que possui maior duração, ele vai de 120 até 180 segundos, totalizando 1 minuto.
Também negamos o estado anterior e usamos um AND apenas para determinar se ambas as condições eram verdadeiras. Assim, ele ativa o PWM do quinto estado e aciona a luz da quinta parte da curva de secagem. Por fim, o último comparador serve apenas para dizer se o nosso sistema chegou ao fim. Se esse sistema chegar ao fim, vamos gerar um sinal desligar que foi utilizado para determinar se o sistema está ou não ligado. Apenas mostrando para vocês. Ele foi utilizado aqui. Se o sistema não estiver desligado e a chave for alta, o LED ligado é acionado. Tratando agora das entradas analógicas. Temos duas entradas analógicas, uma de um sensor de temperatura e outra de um sensor de umidade. Para simular essas entradas analógicas, utilizamos um botão e um contador. Quanto mais tempo esse botão for acionado, mais tempo o contador irá incrementar. Quanto mais incrementado, maior vai ser a interferência na curva final. Multiplicamos essa saída por um fator de 8, apenas para que fosse mais visível o quanto as entradas dos sensores afetam a curva da secagem. Agora sobre a parte do PWM. Para implementar o PWM, utilizamos um contador que é ativado pelos sinais gerados por cada estado, ou seja, estado 1 ativar PWM, estado 2 ativar PWM2 e assim por diante. Além disso, foi utilizado o clock de 50 MB diretamente nesse contador, para que a resolução do PWM fosse mais alta. Juntamente com esse contador, foi utilizado um comparador que apenas verifica se o primeiro valor é menor do que o segundo valor. No final, utilizamos um LED. Essa é a base do circuito PWM. E foi assim para todos os outros casos da curva. Em relação às entradas de cada PWM, foi utilizada a saída do contador, que vai até o valor máximo para determinar as curvas, ou seja, vai até 180 mil, juntamente com os sensores de umidade e temperatura. O cálculo foi feito de modo que o valor da umidade fosse subtraído do valor da entrada desse contador, e o da temperatura também, afetando assim diretamente a saída da curva. Ou seja, quanto mais tempo for acionado o botão da umidade e o botão da temperatura, menor seria essa entrada. E mais lento ficaria para poder crescer a curva novamente. Esse estado tem duração de 30 segundos, como já foi dito anteriormente. Estado 2. O PWM do estado 2, sua entrada especificamente, consiste em uma constante. Como esse estado é uma constante, fizemos o cálculo de modo que correspondesse a 30% do valor de pico. O valor de pico é 120 mil, 30% disso, 36 mil. Por isso, vemos aqui na entrada um valor de 36 mil. Ele também é afetado diretamente pelo valor do sensor da temperatura e pelo valor do sensor da umidade. Sua saída vai para o comparador, que alimenta o LED, e a posteriori vai alimentar o multiplexador. O estado 3 é uma função rampa, analogamente ao estado 1, só que para esse estado teve de ser considerado um atraso de 30 segundos, de modo que não tivéssemos uma curva abrupta. Ou seja, a partir do estado constante 2, ele volta a subir linearmente. Além disso, o valor da temperatura e o valor da umidade também afetam essa entrada. O estado 4 é uma constante, por sua vez, essa constante corresponde a 70% do valor final, ou seja, o valor de pico, o valor máximo. 70% desse valor corresponde a 84 mil. No entanto, como tivemos o atraso de 30 segundos falado no PWM anterior, tivemos de levar isso em consideração. 84 mil menos 30 segundos ficaria um total de 54 mil. Esse valor também é afetado pela umidade e pela temperatura do sistema. Sua saída vai para o comparador, que alimenta o LED e assim o multiplexador. O último estado é o estado de maior duração, que consiste em 1 minuto. Nesse estado, tivemos que desenvolver uma lógica um tanto mais complexa, uma vez que ele deve possuir uma função rampa com coeficiente angular negativo, ou seja, a saída deve cair linearmente até chegar a zero. Para fazer essa lógica, também usamos o valor do contador, conforme os anteriores, só que dessa vez, ao invés de usar ele diretamente, fizemos o valor
total, que seria 180.000, que corresponderia ao final da curva, menos o valor do contador. Assim, quanto maior o contador, menor seria essa saída aqui, até que ele chegasse a zero de fato. Os atrasos foram levados em consideração. Além disso, vemos que a entrada é afetada pelo sensor de temperatura e de umidade, assim como nos outros quesitos. A saída vai para um comparador, que vai para um LED, e assim um multiplexador. Esse multiplexador serve apenas para determinar qual PWM será o PWM da saída por vez. Colocamos um LED, que pode ser visualizado aqui, para simbolizar o sinal do PWM e observar sua intensidade. Além disso, o seletor do multiplexador foi feito através de um circuito mais complexo. Sua implementação foi pensada através de um mapa de Carnot para determinar a equação que rege esse mapa. Agora sobre a pinagem do sistema. A pinagem temos um clock, o ground, o LED ligado, o PWM, ligar a chave, os estados, um PWM que é um LED para simbolizar, o sensor de temperatura e o sensor de umidade. A chave para ligar o sistema foi a primeira chave escolhida. Os LEDs para representar os estados foram os primeiros 5 LEDs. O LED do PWM fica próximo aos botões e os botões que afetam o sensor de temperatura e o sensor de umidade são os botões 0 e 1. Agora mostraremos um vídeo sobre a simulação desse sistema. Assim vocês poderão ver os parâmetros que nós falamos anteriormente.